tinha apenas um sapato e esse sapato ele era furado embaixo. E eu colocava sempre um pedaço de papelão, né? Mas às vezes chovia. E quando chovia eu chegava no trabalho com os pés molhados. Só que para chegar no trabalho com os pés molhados tinha todo o processo, né? De sair de casa, de pegar o ônibus, cheio aquela mala cheia de coisas e de sonhos, minha marmitinha também que estava ali. E aí eu colocava, quando chegava no escritório, ia pro banheiro, enchia o pé de papel higiênico para secar a meia ou a meia calça, seja lá o que for, para conseguir realmente não ficar gripada e tal, e sobreviver o resto do dia e chegar em casa e trocar o sapato. E esse processo, ele realmente me levou a querer muitas coisas, né? A lutar por muitas coisas e realmente até chegar aqui onde eu cheguei. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e meu amigo Marcelo Nóbrega estamos aqui com Mari Ribeiro. Seja bem-vinda, Mari. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Futura autora de livro, né? Tem esse livro aí que a gente vai estar falando aí ao longo do episódio. Futura? Está trabalhando no livro? Ela está trabalhando. Já tem o... Eu já tenho até título, já tenho até nome, né? Hein, Mari? Porque senão quem já molhou os pés hoje, né? Exato. Quem então, molhou os pés hoje. Quem molhou os pés hoje, Exato. Né? Então já tem título. Vou te cobrar, a gente quer ver essa publicação. E tem um porquê, né? Quem molhou os pés hoje, né? O que esse livro vai contar pra gente, Mari? Esse livro vai contar uma história de uma menina, né? Que cresceu na periferia e passou por uns bons bocados. Tinha apenas um sapato. E esse sapato, ele era furado embaixo. E eu colocava sempre um pedaço de papelão, né? Mas às vezes chovia. E quando chovia, eu chegava no trabalho com os pés molhados. Só que para chegar no trabalho com os pés molhados, tinha todo o processo, né? De sair de casa, de pegar o ônibus, cheio aquela mala cheia de coisas e de sonhos, minha marmitinha também que estava ali. E aí eu colocava, quando chegava no escritório, ia pro banheiro, enchia o pé de papel higiênico para secar a meia ou a meia calça, seja lá o que for, para conseguir realmente não ficar gripada e tal, e sobreviver o resto do dia e chegar em casa e trocar o sapato. E esse processo, ele realmente me levou a querer muitas coisas, né? A lutar por muitas coisas e realmente até chegar aqui onde eu cheguei. E esse processo também, muitas pessoas às vezes olhavam e falavam assim, você tá super bem vestida e tal. E eu ficava lá, né? Sempre mantendo a pose, mas só eu sabia que os meus pés estavam molhados. Então, tem toda uma história dentro de quem molhou os seus pés hoje, quem molhou os pés hoje. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres que molham os pés todos os dias, de alguma forma. E homens também, por que não? Pessoas, e eu quero poder contar que é possível, sim, você, mesmo com os pés molhados, ter um dia um pé enxuto. Tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Tá tudo bem. O que importa é você... E você, Mari? O que importa é você secar os pés, não ficar só com os pés molhados. E qual é a tua relação com os sapatos hoje? Minha relação com os sapatos, eu tenho alguns bons. Não cheguei a ser uma centopeia, como algumas amigas, mas eu tenho bons sapatos e poucos, porém bons, né? Então, para mim, eles precisam ser confortáveis e estarem ali comigo. Então, eu acredito que hoje eu devo ter, uns 20 pares de sapatos. 20 pares. O que é pouco para mulherada, né? Mas sempre muito bons. Ótimo. Escolhidos a dedo. E esses sapatos já te levaram em lugares muito bacanas? Esses sapatos já me levaram em lugares muito bacanas. Você trabalha em RH desde o início? Desde o início. Na verdade, as pessoas perguntam como que o RH te escolheu. O RH não me escolheu, eu escolhi RH. Uhum. Desde a época do cursinho, eu já pensava o que eu queria fazer. Eu não queria fazer administração, eu queria fazer algo que fosse mais simples, que eu falasse, bom, isso já vai me levar para o que eu quero. E eu decidi por economia, porque eu trabalhava numa empresa e tinha um rapaz ali que mexia com números e etc. Eu era fascinada, porque durante o período de colégio, eu não tive matemática nem física, praticamente, né? Acho que eu tive 1 ano só durante o colégio. E eu achava o máximo aquilo, eu falava, mas como que eu trabalho com isso daí, né? Eu falei, bom, então vou dar uma melhorada aqui no cursinho. Conversando com ele, eu falei, o que você faz? Ele falou, trabalho com cargos e salários. E me mostrou planilhas, falou que ele tinha uma relação com o mercado, que ele tinha que conversar com empresas, eu achava aquilo o máximo. Eu falei, nossa, né?
vou conseguir conhecer outras pessoas. E eu falei, é isso que eu vou fazer. O que você estudou? Ele falou, economia. Eu falei, bingo, é isso aí. Ele falou, Mari, mas você tem que ser boa em matemática. Eu falei, não sou. Ele falou, então, dá uma forçada aí. Tanto que quando eu fiz PUC, eu fiz PUC e a minha melhor nota foi em matemática. Nossa. No cursinho. De tanto que eu estudei. Porque eu falei, eu preciso passar nesse negócio, né? Então, se é matemática, é isso. Você estudava sozinha? Eu tive cursinho, fiz o cursinho, e aí eu estudava sozinha também. Tá, não tinha um grupo de colegas, não tinha um mentor, não tinha um professor extra, nada, era esforço pessoal. Esforço pessoal. Eu tive, meu único professor de matemática foi o que me inspirou a fazer PUC, na verdade, porque ali no Grajaú ele falava assim, olha, se vocês querem ser alguém, vocês precisam fazer ou USP ou PUC. Não tem outra alternativa. O professor do cursinho dizia isso? Não, professor da escola. Da escola? Na época. Eu falei, gente, PUC, o que é PUC, né? Tava na 5ª série. Eu falei, então vamos lá, vamos olhar o que é isso aí. E não tinha internet, né? Pra você dar Google PUC. Tem que ir lá na PUC, né? Exatamente. Jornal, né? Revistas e tal. Tinha que pegar o metrô, o ônibus, ir até lá e conversar, né? Pegar a brochura, o papel. Exato. Então, e eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser PUC. Então, eu foquei na PUC desde que eu resolvi que ia ser economia. Você é muito focada nos seus objetivos, não? Sou bem focada. Mari, e agora um passo atrás. Na 5ª série, você decidiu que você ia fazer PUC? Eu não, né? O professor falou que a gente ia ter que fazer ou PUC ou USP se quisesse ser alguém. Eu falei, pois então eu vou fazer. Olha a importância de um professor de uma palavra na 5ª série, né? Exatamente. E aí... E depois o companheiro de trabalho. Exato, e a gente vai falar, pode falar um pouco mais pra frente e a importância de que uma pessoa tem na vida do outro, né? E aí a gente fala muito de mentoria. Ele foi meu mentor. Claro. Inconscientemente ele foi o meu mentor. Sim. E eu lembro dele perfeitamente. E deveria ser um ótimo professor de matemática também, né? Foi meu único, então ele foi o melhor. Aí ficou fácil. Ai, Mari. Ele foi o melhor. Então, ali eu falei, bom, vou fazer PUC. Eu fiz a PUC. E foi incrível, porque, tá bom, como pagar a PUC? Vamos pro crédito educativo. Fui pro crédito educativo. Minha mãe falou, filha, não tem condições. Você fez PUC e economia. Fiz PUC e economia. 2 coisas que lá de trás você decidiu. E aí eu fui atrás do crédito educativo, fiz pelo crédito educativo. Check, mais um, consegui fazer. E durante a época da PUC, eu lembro que, assim, aí uma conversinha paralela, né? A gente tem várias vontades, né, gente? Aí você chega lá naquele universo PUCiano à noite, depois do trabalho. Uma viagem. Né? Lógico, porque eu morava no Grajaú, né? Trabalhava. E eu morava no Grajaú. Eu lembro que terminava a aula 11h30, o último ônibus passava meia-noite. E eu tinha que pegava uma carona até a Paulista. Da Paulista, pegava um ônibus até a Vila Mariana para chegar em casa. E voltando ali às vontades, chegava morrendo de fome na faculdade. Falei, e agora, gente? Às vezes eu tinha dinheiro para comprar um salgadinho, às vezes eu não tinha, porque o dinheiro que sobrava da mensalidade, do salário, era a mensalidade com crédito educativo. E aí tinha lá na PUC também, a Pidona, né? Vocês vão perceber que eu sou bem Pidona. Vou contar uma outra história. Tinha para você pedir bolsa jantar. E aí eu já estava no crédito educativo, eu pedi uma bolsa jantar, porque eles tinham aquele bandejão mesmo de alumínio, sabe? Sim. E aí eu ganhei essa bolsa jantar por 1 ano. E aí eu chegava lá, jantava. Então não precisava ter vontade de comer os salgadinhos, que eu não tinha dinheiro para comer. Ótimo, então quando tinha o salário, não, mas fazia. você traçou um plano, você traçou uma meta e Exato. Você foi... E aí tinha uma outra meta também ali que falou, tá bom, ok, economia, vamos focar. Comecei a olhar algumas coisas, vou ter que fazer estágio em inglês. Eu não tinha inglês. E aí eu tive uma brilhante ideia de fazer uma carta para a cultura inglesa, na época. Pedindo algo. Pedindo algo. E eu pedi uma bolsa. A carta, ela tinha 6 páginas. Eu escrevi essa carta. Contei minha história inteira ali. Eu acho que quem leu chora, né? Minha mãe falou assim, filha, você vai escrever tudo isso, vai expor. Eu falei, mãe, eu preciso estudar. Como que eu pago, né? Faculdade e inglês. Não tinha como. E eu ganhei uma bolsa de 4 anos, 100% na cultura inglesa. E na largada eles já deram uns 4 anos? Na largada. Eu fui chamada, na verdade. Que alguém leu a minha carta, né? Que bom que alguém leu a tua carta. Exatamente. Porque poderia não ter lido, né? Exato. Poderia ter entregue Existia lá essa possibilidade. Chegar na mão da pessoa certa. Né? Mandei pelo correio e foi. Pelo e fiquei. Correio? Foi pelo correio na época. Não, na época foi pelo correio. Mandei para a unidade ali da avenida que ficava na Avenida Santo Amaro. E não lembro o nome dessa pessoa, mas assim, se estiver vendo, obrigada, porque realmente fez muita diferença na minha vida. E eu fiz esses 4 anos, eles me chamaram fazer uma entrevista, fazer acho que foi a cariação, né? Para ver, será que ela escreveu é verdade aqui? Carta, né? E eu lembro que eu fiquei ali com uma pessoa, tenho a fisionomia dela, mas não vou me recordar o nome, faz muito tempo.
E aí fiquei ali 1 hora conversando e tal. E eu lembro que a cada 6 meses eu tinha uma conversa com essa pessoa. Que Ela sensacional. me pedia como que eu estava na faculdade, Então, etc. se foi você que entrevistou a Mari lá atrás na Cultura Inglesa, escreve pra gente promover esse reencontro. Ai, Ou se vai você ser ótimo. conhece, se Imagina. você deu aula, qual foi a filial da... Cultura Inglesa da Avenida Santo Amaro. Se você Cultura deu aula lá, Inglesa da estudou Avenida lá, Santo Amaro. foi colega de sala da Mari, lembra dessa pessoa, conecta a gente aqui de alguma maneira pra gente representar. Puxa a ficha aí, Mari Estela Ribeiro. Que não é só Mari Ribeiro, Mari Estela Ribeiro. Ferreira Ribeiro. Tem Mari mais um. Estela Ferreira Ribeiro. Exato. Vamos encontrar essa Procura pessoa. aí, please. A gente vai Exato. encontrar. E durante o período que eu fiz cultura inglesa, eu participei de vários processos ali internos, não obrigatoriamente, eles não me obrigaram a nada, a participar de feiras, de eventos e etc. E eles tinham um musical de Natal. E esse musical de Natal eu participei, e eu falava sobre as fábulas de La Fontaine, e eu era a cigarra, né? Porque eu sempre cantei em igreja, né? Então, e aí eu cantei nesse musical, era um musical de Natal muito interessante. Eu lembro minha família lá na plateia, eles não estavam entendendo nada, mas foram lá para bater palma, isso foi incrível, né? A sua família tomou o auditório inteiro. Né? Quase. A quantidade de irmãos que ela tem, gente. E aí eu fui a cigarra, e aí eu tenho até hoje o meu e-mail. Aí eu fiz um e-mail, e esse e-mail é Mari_Grasshopper. E aí é o meu e-mail até hoje, né? Grasshopper. O e-mail dela. Você não entendeu nada, né? Quando eu recebi o e-mail, teu e-mail do Marcelo, Aham. daí eu fui procurar nas redes com o nome do e-mail. Sim. Cara, o que aparecia? Apareceu o nome de empresa, aparecia um monte de coisa. Da onde que ela tirou esse e-mail? Personagem Exatamente. dessa peça infantil. Exatamente, essa personagem aí dessa fábula, e aí eu fiz o meu primeiro e-mail e ficou. E aí você está estudando economia. Estudei economia. Como é que você vai parar em recursos humanos? Então, eu fiz economia para trabalhar em cargos e salários. É. Então, comecei já, meu primeiro estágio foi na Chrysler, e eu já fui na área de operações de RH, então tinha remuneração, folha, benefícios e etc. E aí, só seguiu, e me ajudou muito, porque eu brinco até com algumas amigas, né, que é minha última experiência agora, eu fui HRBP, coisa que eu nunca tinha imaginado. Aí eu brinco com elas e falo, olha, o que vocês fazem, eu faço. O que eu faço, vocês não fazem. Porque toda essa parte de matemática, né, que é importante também dentro de RH, principalmente quando você fala de orçamento, gestão orçamentária de áreas, faço super bem. Então, a economia, ela realmente me alavancou muito dentro de RH. Depois eu fiz uma pós-graduação de economia e gestão das relações de trabalho também na PUC. Aí já foi pago, não pedi nada para ninguém, tá? Chega de pedir, né? Chega de Deixa eu pedir. contribuir aí com a Exato. instituição. Deixa eu pagar um pouquinho aqui. Já trabalhava, estava super bem. Estava na Shell nessa época, na divisão de lubrificantes, e fiz essa pós-graduação. E aí agora... Nós somos de petróleo e gás também. Né? Então, vocês estavam comentando. Então, aí eu fiz essa pós, e agora, por último, na época da pandemia, eu resolvi que eu queria fazer uma outra faculdade, e eu nunca fui muito boa em tecnologia, mas eu sou uma pessoa que eu adoro informatizar, melhorar processos e etc. Para mim, nada nunca tá bom. Esse processo está excelente, mas ele pode melhorar. Eu falei, como que a gente pode usar a tecnologia para isso? Então, eu tinha que aprender. Aí eu fiz uma última pós, agora, pela PUC do Rio Grande do Sul, chamada User Experience Design and Beyond. Então, ela me ajudou muito a olhar a experiência do usuário, entender como a tecnologia pode nos ajudar dentro do nosso dia a dia. E de verdade, é uma pós-graduação que eu acho que todo mundo deveria fazer. Ajuda muito, assim, a entender várias coisas. Eu não sabia direito o que era um Bitcoin, então eles ensinam muita coisa e me ajudou muito. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma visão bem diferente dentro de RH, olhando também a parte de tecnologia. Muito bacana. Você transitou fora de RH em algum momento? Não. Não, né? Só em RH. Só dentro de recursos humanos. Especialista e até pouco tempo cargo de salário mesmo, né? Depois você foi sempre para BP e aí, quando eu comecei a fazer esse curso essa pós-graduação User Experience, eu estava numa função que chamava Employee Experience dentro da última empresa, e ela realmente, eu atendi Américas e foi o que me ajudou muito para isso. Aí depois disso eu virei Senior BP nessa mesma companhia. Mas sempre em recursos humanos, nunca saí de lá. Como é que é trabalhar com várias nacionalidades diferentes? Olha, é uma diversão absurda. Eu gosto muito. Meu último gestor, Dotted Line, ele era um indiano. E eu atendia também
muitos países de América do Sul, e também aí dentro dessa estrutura de Global Supply Chain, eu também tinha pessoas de vários outros países. É muito interessante porque você se permite aprender não só sobre outras culturas, mas também comportamentos, né? Porque a cultura ela também faz com que o comportamento seja diferente em muitos dos momentos. A pessoa tem escolhas, obviamente, né? Mas isso muda e é bem interessante. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ter essas interações com outros países, com pessoas de outras culturas. Sempre agrega de alguma forma. Como persuadir pessoas de culturas diferentes, trazer para junto, trazer para os nossos objetivos? É importante você conhecer, né, a cultura. Por exemplo, eu lembro que eu estava em numa reunião agora, nessa última experiência, e eu estava com uma moça que ela estava na Síria, e ela estava super assim, né, sempre super animada, e ela estava com uma carinha mais fechada. Eu falei, o que está acontecendo, né? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, Mari, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Passou um dia, passaram 2 dias. E aí, na outra semana, ela já voltou toda feliz. Eu falei, ai, que bom, você tá feliz. Ai, que eu tava de Ramadã. Aí eu falei, entendi, isso foi no ano. No outro ano, eu já sabia a semana do Ramadã. E eu já sabia como que ela ia estar. O comportamento da pessoa. Exatamente. Aí eu falei assim, então como você estava se preparando para o Ramadã? Então, a importância de você ter essa empatia, entender o momento do outro e você conseguir, né? Porque aí naquela semana, era uma semana que eu precisava muito dela. Então, o que eu já fiz? Então, eu antecipei o meu conhecimento disso. Então, perguntei para ela, falou, não podia tomar nem água e tal, para que realmente, nessa semana, vai ser bem na semana do Ramadã que eu vou precisar dela. O que eu faço? Então, já sei como ela vai estar, então eu já fui amaciando antes para poder conseguir ter esse trabalho e conseguir influenciar. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Você não ir somente com o seu conhecimento, o que você tem, você realmente muito conseguir entender o cenário como um todo. Isso funciona pra gente também, né? Sim, dentro do nosso cenário, mas quando você fala de uma outra cultura, acaba exigindo de você um estudo um pouquinho maior aí. Não sei, você já percebeu que no final do ano eu falo boas festas? Sim, óbvio. Não? Você já não me deixou mandar alguns cartões de Natal. Exatamente. Do tipo da forma como eu escrevia. Gente... viés só de uma forma de pensamento. E dizia, não escreve isso. Coloca assim, eu digo, fazer. Mas características que você já me passa, né? Assim, estrategista, né? Porque você foi estratégica, respeitosa, mas muito curiosa também, né? Sim. Porque ela poderia ter falado, você guarda essa informação ou nem faz nada com essa informação. E né? passa Você foi por lá cima. e passa por cima. Mas... Você se preparou para uma estratégia de 1 ano após que você precisaria. Mas isso ele veio de um momento em que eu não fui muito bem recebida em um time. Pelo menos foi a forma que eu entendi. Eu entrei nessa empresa, eu era responsável, eu estava dentro de um time que era Américas, e chegou Natal, né? E tinha lá o grupo de WhatsApp, aparecia um monte de elfo. O elfo dentro do açúcar, o elfo pendurado não sei aonde, o elfo que cortou a foto e colocou... Qual a maior boa vontade das pessoas que estão mandando o elfo? Isso, né? E aí, e eles todos rindo, participando e tal. E eu era a única que estava fora dos Estados Unidos. Estava no Brasil. Então, estava todo mundo ali nos Estados Unidos, não tinha nem ninguém de América do Sul. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu comecei a procurar na internet, o que é isso aqui? Aí comecei a ver que era um palhacinho, né? Um anão lá, um duende, na verdade. E eu falava assim, que bonitinho, mas o que é isso? Ninguém me respondia. Tipo, cri no grupo. E o grupo não tinha muitas pessoas, nós éramos em 7. Uhum. E aí eu fui atrás para descobrir o que era esse elfo. Aí eu falei, assisti até desenho, inclusive, para ver essas brincadeirinhas. Por que o elfo estava dentro do açúcar? Outro dia o elfo todo lambuzado de Nutella, que é como se ele fizesse traquinagens à noite, né? E aí aparece aquilo, as crianças se divertem e tal, mas ninguém me explicou. Eu falei, pois que coisa feia isso, né? E aí eu comecei a agir de uma forma diferente nesse caso do Ramadã, porque, poxa, é interessante. Então, veja bem, por exemplo, todo mundo vestido de festa junina, né? Em junho. Mas por que? Então, veja eu explicar, né? Acho que é trazer a pessoa para junto com você. Né? Exato. É interessante, né? Então, aí eu falei, eu vou fazer diferente, então, porque comigo não fizeram, então eu vou fazer diferente. E dá super certo. E ainda coleciona amigos, né? Amigos e parceiros de trabalho, porque essa moça, ela foi a mais colaborativa comigo durante os 3 anos e meio que eu fiquei em Global Supply Chain. As ditas alianças que se fazem dentro das corporações são feitas dessa forma, né? Então não é assim, só seguindo o script do job description ou das normas da companhia.
tem vida depois disso, né? Tem vida. E vamos Tem tentar vida. descobrir, né, o que essa pessoa... E essa área que eu trabalho, na verdade agora ampliando um pouco mais o escopo, ela é uma área muito fechada, né? Então é uma área que operações de RH, remuneração e etc., que você não tem um contato com o mundo, né? Então você não tem um contato com business, não tem contato com nada. Você pode então, escolher ou você, não ter, é verdade. Exato. Então, e a maioria das empresas fecha mesmo Sim. isso, ainda mais quando tem a estrutura de HRBP. São poucos profissionais, é uma comunidade pequena, né? É uma comunidade pequena. É uma que normalmente o perfil dessas pessoas é um perfil mais fechado, né? Porque elas estão mais ali na casinha delas. Até por isso escolheu estudar economia. Exatamente. Não gosta muito de pessoas e tal. Então, eu já teve um momento na minha vida que eu falava assim, por um mundo sem pessoas. Porque eu queria só trabalhar com as minhas planilhas, mas depois isso mudou. E é muito mais gostoso mesmo com pessoas. E aí, quando tem estrutura de HR Business Partner, normalmente é muito separado isso, porque operações não tem. Então, a possibilidade que você tem de você se conectar com as pessoas, ou você aproveita isso muito, e eu comecei a perceber o benefício que isso tem, para eu atingir os meus resultados também, mas também, poxa, como é gostoso, né? Você trabalhar de uma forma mais tranquila e mais suave, se você acaba tendo essa empatia também com as outras pessoas. E aí funcionou super bem. Como é que você escolhe pessoas para trabalhar no seu time? Olha, eu escolhia antes pessoas iguais. Eu tive uma experiência que eu fiz uma entrevista, eu voltei para a mesa, eu falei, meu Deus do céu, estava muito difícil encontrar, porque profissional de remuneração é muito difícil. E aí, quando você olha operações de RH com inglês, aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E eu entrevistei uma menina que ela era meu oposto. Eu me considero uma pessoa super agitada. Ela falava, então, Mari... Eu falei, gente, a menina tecnicamente ela é ótima, mas eu vou matar ela. Eu vou pirar com essa menina. Não, quem morre aqui nessa empresa, né? E eu falei, gente, como é que vai ser? E aquilo ficou dentro de mim. E eu estava exatamente no momento que eu tinha resolvido estudar inteligência emocional. E aí falou, não são os opostos que se atraem, são os iguais. Eu falei, não é isso. Tem que ter alguma coisa aqui. E aí eu comecei a olhar alguma similaridade nela, em mim, né? Entre nós duas. Eu falei, vou trazer essa menina para trabalhar comigo. Gente, como eu aprendi com ela. Nossa. E ela, chama Paula, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E ela, quando eu voltava das reuniões, Paula, não sei o que, ela estava escrevendo no meio, ela parava. Eu falei, não, pode continuar escrevendo no meio. Ela, não consigo, Mari. Aí ela parava e ela me dava atenção. E eu falei, eu não faço isso. A importância de você dar atenção, então eu aprendi muito com ela a importância de você também fazer as pausas, a importância de você parar e olhar nos olhos da pessoa. Eu não olhava nos olhos de ninguém, eu passava. Então eu falei, poxa, parar e dar atenção naquele momento. Então hoje eu escolho as pessoas, obviamente, com toda a parte técnica, mas não necessariamente ela precisa ser igual a mim. Eu adoro trabalhar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Gosto muito, isso é sempre de verdade. Bom. Sempre bom. Porque eu não sei tudo. Né? E também vou aprender muito com as outras pessoas. Então, eu gosto de contratar pessoas que saibam mais do que eu, inclusive porque também tem tem um interesse aí, né? Porque se as pessoas sabem melhor do que eu, elas vão estar preparadas para sentar no meu lugar, dão uma cutucadinha e eu subo também. Você pode subir. Então, tem essa possibilidade. Então, é dessa forma que eu escolho essas pessoas. É quase uma Mari Ribeiro Nóbrega, né? A forma de pensar, né? Mas Paula, de novo, se você estiver assistindo, Paula, deixa um comentário aqui sobre a Mari. Como é que não, foi e de novo, né? A estratégia de tudo na vida, né? Na Mari sentada na cadeira lá na quinta série, é até hoje, né? Então você, assim, essa pessoa para tudo, né? Do tipo, nada é à toa na tua vida profissional e pessoal, assim, né? Não tem essa... A Pin People é a solução líder em pesquisas de clima e engajamento contínuas, combinando tecnologia, metodologia, suporte consultivo e olhar humano para traduzir escuta em ação e dados em decisões. Junte-se às empresas que estão elevando seus ganhos e experiências com pesquisas organizacionais. Acesse pinpeople.com.br e fale com um de nossos especialistas. Eu costumo cavar várias oportunidades, né? Tem uma irmã, minha irmã mais nova, ela fala assim, Deus me livre, eu não consigo passar um dia do seu lado, não. Ela falou, você está sempre pensando no que eu vou fazer depois e não para. Porque hoje eu tenho 51 anos e eu falo que atualizei com Jesus, eu falava que eu queria viver até 102 desde que eu vivesse muito bem.
Aí, depois da pandemia, eu atualizei com ele aí para 108. E desde que eu viva bem, né? Tenha saúde, etc. E ela fala, o que você vai fazer até 108? Eu falei, já estou organizando, por isso que eu fui fazer o curso do IBGC para conselheira. E esse curso me trouxe outras grandes oportunidades também, abre a mente para uma série de outras coisas. De repente eu posso não ser conselheira, mas eu posso ser uma excelente mentora, posso ser várias outras coisas. E já estou pensando aí nesse futuro. E eu sempre penso mais para frente, né? O que agora eu já estou trabalhando. Então eu busco essas oportunidades, sim. E eu sempre busco aliados, né? Para poder aí me ajudar nessa caminhada. E esses aliados, é incrível a maneira com que eles surgem na vida da gente, né? Por exemplo, foi inclusive onde eu te conheci, num evento no Guarujá, no mês de maio, e a pessoa que me convidou foi a Ana Clara. Ela não conhecia. Temos episódio com a Ana Clara, aliás. Não conhecia a Ana Clara. Não conhecia. Assim, Ana Clara. Dengo. Vou fazer propaganda para Dengo. Muito aqui, bem. Ana. Beijo para Ana também. Beijo, Ana. Não conhecia a Ana Clara. Nós nos conhecemos numa troca. Chegou o nome dela pelo Conselheira 101, meu nome para ela. A gente trocou algumas mensagens no WhatsApp. Conhecemos no ônibus, pegamos o ônibus do aeroporto até o Guarujá, lá do evento. E são melhores amigas desde sempre. Gente, eu conheço a Ana Clara há 12 anos e meio. Um negócio, assim, incrível. E como esse contato com ela me conectou a outras pessoas. Olha, eu aqui. E também me conectou a outras pessoas do mercado. E as coisas vão acontecendo, né? Por quê? Porque está aberto. Eu falo que existe um portal, né? Ou você abre esse portal, ou você fecha. A hora que você abre, ele é incrível, né? E então, as coisas vão acontecendo. E eu acho que a gente também não pode permitir que alguém tente fechar esse portal, né? Não. Porque às vezes você encontra situações que pode te começar a fechar esse funil, né? E aí a gente tem que também estar atento a exatamente. Isso, né? E durante... Não queria entrar nesse ponto, mas ele está me levando a isso. Na minha carreira, eu tive vários momentos de pessoas que quiseram fechar o meu portal, né? Até porque não é normal, né? Por exemplo, quando eu falo que não é normal, eu vejo, nem falando de outras pessoas, mas falando dos meus mesmo, da minha família. Eu tenho 6 irmãs e um irmão, nós somos em 8, caminhos totalmente diferentes. Minha mãe não teve 8 mares. Eu teve uma e eu sou assim, às vezes eu brinco, minha irmã fala assim, você é o bicho estranho dessa família aqui, porque, né, muito diferente. Então, quando você vê uma mulher negra, periférica, que veio de uma situação que não foi muito atraente, eu tinha um futuro, assim, tipo, tique, você vai ser mais uma daquelas, e eu resolvi que eu ia ser diferente. Eu não queria a mesma coisa que as minhas amigas. E tanto que eu não tenho nenhuma amiga de infância. Porque quando você caminha para outro mundo, universo, as pessoas se afastam de você. Né? As pessoas falam assim, então, essa minha amiga estudou comigo no colégio. Não tenho. Porque eu tomei um rumo diferente e hoje eu olho para trás e eu falo, não tenho. E veja, vamos no final de semana, no final do ano, com os meus amigos que estudaram no colégio. Eu falo, legal. Não tenho. E tá tudo bem para mim também. Né? Porque quem não quis estar comigo, tá tudo certo. Não, eu acho um barato quem tem. Mas eu também não tenho. Então. Tá vendo? Olha só. Perfeito. Então, ótimo. Então, estamos quites. Bate aqui. Então, ótimo, acho perfeito isso. E eu não sinto falta, mas por que eu entrei nisso? Porque durante vários momentos da minha vida, as pessoas falam assim, não, mas você? Por que você acha que você tá? Mas por que eu não? E eu sempre disse por que eu não. Eu já cheguei chorando, já chorei, mas falei, não vou parar aqui nisso daqui. Vou continuar, né? Porque talvez se eu entrar nesse quartinho escuro, eu não saia nunca mais. Então, eu sempre acreditei que eu podia isso. E assim, até fevereiro agora desse ano, aos 51 anos, veio uma pessoa na minha frente e quis mais uma vez apagar minha luz. Eu falei, não é bem por aí. Talvez eu não esteja pronta para brilhar aqui, mas eu vou brilhar então num outro lugar. Aí você vai, chora, passa e fica tudo bem. Mas você precisa acreditar. Não é fácil. Assim, né? Linda, bonita, sorridente, inteligente, cheia de planos. Exatamente. Essa parte que você falou é super importante, porque sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem O que você ainda quer de carreira?
Eu quero... Bom, tem até 108, né? Tem carreira Então, ainda. tem carreira ainda pela frente. Nossa, Então, cara. escrever meu livro. Então, quando eu falo de tendências que estão acontecendo no mundo do trabalho, eu falo de longevidade, eu falo que a gente vai viver até os 90. Você botou... E aí a gente vai trabalhar até uns 70 e pouco. Você botou 108, então você tem mais uns 20 anos aí de trabalho. Exato. Além de você vai trabalhar até uns 90 anos de idade. De repente, pode ser. Mas se eu não trabalhar até os... Quanto que você falou que para? 70? Ah, não. 70 até 108 é muito tempo. Se a projeção for 90, né? Então. Então você vai a 108. Nossa, imagina uma mentora com 108, que coisa mais fofa. Sensacional. Isso é sensacional. Então, eu quero continuar, tenho muita coisa ainda para fazer de carreira. Quero continuar crescendo, trabalhar em empresas muito diferentes. Por que não trabalhar fora? É uma vontade que eu sempre tive. Mas você viveu fora do Brasil? Sim, por 2 anos na Argentina. Mas assim... Você estava trabalhando? Estava trabalhando, então, mas eu quero mais. Ok, não tá ri. Não, ela fala assim, 2 anos na Argentina. Não, mas não foi o cheque. Não foi cheque, eu queria mais. Era assim, era um momento, eu ainda não estava pronta. Sabe quando você chega naquele momento e fala, eu tô pronta. Hoje eu me sinto pronta. Não que eu não tenho o que aprender. Para aproveitar mais a experiência. Exato, aproveitar mais. Que hoje eu falo espanhol. O que faltou na época? Eu estava aprendendo espanhol. Tá. Né? Eu fui para lá e eu não falava olá, que tal. Eu lembro que no aeroporto eu comprei um livrinho amarelo que eu tenho ele até hoje. Como falar tudo em espanhol, ele é amarelinho. E eu fui comendo aquele livro, né, no voo. Mas assim, não deu muito certo. Para descer no Ezeiza, né? Para descer no Ezeiza, já dizendo, por favor. Desci no Ezeiza, entrei no táxi. Habla que te escute. Olha só, mais uma experiência parecida. Eu cheguei em Nova York, eu já tinha curso de inglês, tá? Já tinha curso de inglês completo. Eu cheguei em Nova York, a primeira interação que eu tive com um americano, isso eu tinha 17 anos de idade, eu fui pedir uma pizza, não consegui. Eu não consegui pedir uma pizza. Totalmente. A pessoa falava comigo, eu falava de volta, a gente não se entendia. Eu não consegui comer a pizza. Sim, mas nessa linha, assim, né? De vamos estudar rápido aqui, tem que me virar, tem que fazer acontecer. Não rolou. Então. Aí eu entrei no táxi, pedi o táxi, né? Ali que você pede no guichê, é tudo certo. Entrei no táxi. Gente, é muito difícil. Hoje não, né? Mas naquela época... O portenho também tem um sotaquezinho bom, né? O taxista me perguntou uma coisa, eu não sei o que é. Eu sei que eu fui falando de Ezeiza até lá, Praça 9 de Julho. Falando. O que? Não sei também o que fui falando. Falei. Colocou todo o livrinho dentro do livrinho. Acho que ele... E ele ria, sabe? Ele ria. Acho que ele falando, não tô entendendo nada. Eu também lá... Essa mulher tá falando comigo. Que louca. Achando que é fluente. Então, assim, e aí eu fiquei lá 2 anos, foi super interessante para mim, foi um momento muito mais de conhecimento pessoal do que profissional. Cresci, obviamente, aprendi muita coisa, tive relação com o sindicato lá, que é muito mais difícil do que aqui. Casca grossa. Né? Fiz algumas relações interpessoais, eu demiti uma pessoa lá e a moça falou assim para mim, te cuida, Buenos Aires, eu sei onde estás. Eu falei, pronto, ela vai mandar me matar. Nossa... E aí eu fui para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, e eu lembro que o guarda falou assim para mim, tá, mas você quer abrir essa reclamação, porque nós vamos até a casa dela e ela vai ficar presa até você sair de Buenos Aires. Eu falei, não, mas não é para tanto, também não precisa moço. Tanto. Eu falei, eu só quero nessa casa. Ele falou, não, aqui não é assim. Faz muitos anos isso, faz uns 20 anos mais ou menos. Eu falei, não, então eu não vou, né? Mas, gente, eu fiquei morrendo de medo. Claro. Fiquei morrendo de medo, porque ela olhou para mim assim... Eu falei, ela vai fazer alguma coisa comigo mesmo. E ela era do meu time. Então, algumas semanas eu fiquei com ela lá, ela realmente me conhecia. Ela sabia onde eu estava. Troquei de hotel, obviamente, né? Depois. Mas fiquei com medo. E ali eu tive que aprender também como sair e tal, sozinha e tal. Então, acho que foi interessante, né? Foi minha primeira viagem, mas eu quero criar alguma coisa assim, mais parruda, diferente. Então, eu tenho isso na carreira e tenho também, sabe? Porque eu acredito que o profissional de RH, hoje, e se ele não é assim, eu sou assim, ele é muito versátil, né? Eu posso estar em outras cadeiras. Eu posso estar numa cadeira de governança corporativa, eu posso estar numa cadeira de compliance, eu posso estar em diversas cadeiras. O profissional de RH, desde que ele esteja preparado para isso. Então, Mari, você nunca vai chegar em um VP de RH aqui nessa empresa, não tem problema, eu vou para outro lugar ali, vou ser governança, eu vou fazer outras coisas, porque eu me preparo para isso. Então, eu acredito que tem muita coisa ainda. O que eu quero como carreira? Continuar crescendo e também outros países e outras áreas, por que não? A gente estava falando de Buenos Aires, eu me lembrei, eu assisti, você falou que o teu livro tem que ser lido durante um voo, né? Exato. Eu assisti um filme legal sobre a história da Argentina, 1984.
O julgamento, você assistiu também. Assisti, Maravilhoso, né? Sensacional. Maravilhoso. Filme. Sobre o julgamento dos militares que estiveram envolvidos na ditadura, né? Na época do Menem. Muito legal. O filme é bacana. O filme chama 1984. 1984. Vou assistir. Muito bom. E com aquele ator argentino que também está em todas aqui, é super bom também. Esqueci o nome, por isso que eu estou descrevendo o cara. Mas, falando de cultura, que nós dois trabalhamos na empresa argentina de petróleo e gás, né? Na mesma época, somos contemporâneos lá. E foi uma experiência excelente também. Ricardo Darín. Exatamente. E viajar para a Argentina e tal. Né? Bom, eu não tive um evento como esse que você teve, não. Eu sou gaúcho, você sabe que eu sou gaúcho, né? Sim. Então, muito esse filme também, em 1974, como era muito perto, eu tinha uma tia que morava na fronteira, eu convivi com essa argentina quando era pequeno. Então, o filme bate, é muito bem feito, é muito legal. Bom, eu gosto também da Argentina. Só para isso, fecha para deixa eu só fechar aqui, porque uma coisa que não fez valer para mim esses 2 anos em Argentina é porque, assim, poxa, eu vivi em hotel, tinha muitas idas e vindas para cá também, eu quero ir, sabe, morar e fazer parte daquilo. Sim. Importante dizer. Não, mas assim, eu tô quase te dizendo, Mari, olha para a câmera e fala assim, empresas chinesas, indianas, né? Eu acho que é isso que tu tá querendo, né? Por favor, que queiram investir. Estou aqui. Estou aqui. Né? E eu sou uma profissional pronta, eu sou um coringa, eu posso dizer. Olha aí. É isso aí. Falando de carreira, eu acabei de publicar um e-book com o perfil dos números 1 de RH das 500 maiores empresas brasileiras. E é interessante que poucos vieram de remuneração, mas é característico que eles navegaram, ele ou ela, navegou nos vários subsistemas de recursos humanos. Então, a movimentação que você fez recentemente para a BP, eu acho que é super bacana e importante para a tua continuação de carreira, mesmo que seja dentro de recursos humanos. Te dá mais amplitude. E essa movimentação, o RH não me escolheu, mas essa movimentação me escolheram, né? Porque eu nunca tinha me visto como uma pessoa de generalista. Apesar de ter atuado em 2 momentos aí, mas nunca como HRBP. Estou em 2 momentos como generalista. Eu tive um gestor, Mickey, na minha última experiência, ele falou assim, não, você precisa passar se você quiser crescer. Eu falei, Deus me livre que eu vou ser HRBP. Eu vou. Falei, não vou ser HRBP porque eu não quero ficar lá. Eu falava que era meio que babá de executivo, né? Não quero saber, não tenho paciência. Não vou. Ele falou, não, mas se você quer crescer, você precisa passar. Eu falei, ok, beleza, vou participar desse processo. Participei do processo. Foi escolhida. Amei, gente. Amor. Amei. Mas amei por quê? Porque eu consegui pegar toda a minha bagagem de operações de RH, fazer isso acontecer dentro dessa minha cadeira de HRBP para Global Supply Chain e de uma forma muito mais ágil. E aí, quando eu me conecto com o negócio, gente, dá um comichão, assim, sabe? Aí fez sentido, né? Fez sentido. E aí fala assim, então você não voltaria para operações? Voltaria. Mas só que aí agora lá em operações eu vou ser uma operações conectada com o negócio. Vai ser bem diferente. Mudou o drive, né? Total, total. E como foi importante essa passagem. Isso que você falou é verdadeiro. Eu também não conheço muitas pessoas, mas na Schneider foi a primeira vez que eu vi uma que, inclusive, ela foi a minha gestora quando eu estive ali em operações de RH, uma chinesa, virar a head de RH global. Eu falei, gente, existe essa possibilidade no mundo. Sou eu a próxima. Estou caminhando para isso. Com certeza. Vamos fechar com uma mensagem sua para um jovem ou uma jovem profissional de recursos humanos. Perfeito. Muito clichê, mas assim, acreditar no potencial. Não estude só RH. Estude o que você gostar e se transforme num profissional de RH. Né? Assim como você pode ser... As pessoas falam, você pode ser o que você quiser, né? Então, se você está estudando matemática, sim, você pode ser um profissional de RH. E não esqueça sempre de se atualizar, né? Se atualizar, fazer cursos diferentes, né? Por exemplo, fui fazer tecnologia e quero fazer outras coisas e vamos embora, vou fazer um mestrado. Sim. Então, você realmente poder fazer isso, se conecte-se com outras pessoas, aprenda outras culturas e, por favor, fale inglês. Isso é muito importante, porque o inglês... Não falando limita muito, né? O inglês, a falta do inglês, ele limita muito. E isso é para todas as profissões, né? Então, fale inglês, mas também fale um bom português, porque faz uma diferença muito grande. Ótimo. Quem foi a VP de RH
que estudou matemática, Miriam que a gente já Branco. entrevistou. Miriam Branco. Miriam Branco, quando ela falou, há 35 anos, né? Abraço, Miriam. Há 35 anos sentada na cadeira de diretora de RH do Einstein, formada em matemática. Tá vendo? Formada em matemática. Aqui dentro, tá aqui. Não tá aqui no livrinho, tá aqui. Boa. Obrigado, Beleza. Mari. Obrigada, Mari. gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigada prazer pelo todo convite. nosso. Obrigado. Ana Clara, obrigada por essa conexão. Eu sei que dentro dessas vão vir muitas outras. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você também que nos assistiu. Se gostou, dá o like, comenta, compartilha com os amigos. Se não marcou o sininho, marque para ser notificado das próximas publicações. Sempre coisa boa vindo aí. Né? Obrigado. Obrigada. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.